Antes eu quero abrir com o Kim Rafael. Kim, num tweet, Cristiano Zanin tomou posse lá no Supremo Tribunal Federal. O novo ministro ocupa a vaga deixada por Ricardo Lewandowski, mas me parece que o ponto alto de toda a fala, quando a gente fala do Zanin, é que ele foi o advogado do Lula na Operação Lava Jato. Ele não vai ficar na segunda turma, que avalia todas as coisas da Lava Jato. Foi feito lá um arranjo no STF para não haver constrangimentos, ele fica na primeira turma. Se a gente quer resolver esse problema, tem que cortar o mal pela raiz. Ou seja, a prerrogativa do presidente da República é indicar alguém de forma política, não técnica. Técnica, quem decide é a sabatina no Senado, mas pelo nível da sabatina no Senado, é absolutamente inviável colocar alguém naquele Senado para ser sabatinado. Então, nesse quesito aqui, eu acho que tem que cortar o mal pela raiz. Tirando isso, o Zanin é um defensor de direitos fundamentais. Isso ele provou, mesmo advogando por Lula, qualquer outra pessoa. Né? Ele é bem pautado nesses princípios e se ele buscar realmente continuar defendendo esses princípios fundamentais, como o devido processo legal, direito realmente da pessoa, enfim, de todo o trâmite processual, acho que ele será um bom ministro nesse sentido. Espero que lá ele não vira casaca. Edivaldo Magro, quero te ouvir expectativas sobre o agora ministro do Supremo, Zanin. Pois até me surpreende aqui o Kim tá passando pano aí, depois de repar tanto pau no Zanin. Aí eu assisto sim, você já começa a confusão aí, ó. Sempre falou mal do Zanin, sempre falou. O aniversariante... Agora tem sido. O aniversariante... Então vamos lá. Eu que passo pano. Eu vou pedir sexta-feira, vamos lá. Edivaldo, sua vez. Eu vou ter que dar a palavra pra ele, porque você citou o nome do rapaz. Então, mas agora é a vez dele, Kim. Então fica quietinho e ouve o mais experiente, seu. Vai. Não, vamos sério. Você sabe o que eu achei interessante? Antes de centralizar muito toda a história do Zanin, ele está qualificado, para chegar lá tem que ter qualificação, viu? Quem você estudar bastante, quem sabe você pode ser um dia. E diferente do que se tem, é que o cara está ligado ao Lula, fato, foi advogado do Lula, fato. E, obviamente, se tiver uma situação em que o ministro tem que decidir alguma coisa contra o Lula, fatalmente ele não vai ser assim tão imparcial. Essa que é a grande verdade. Mas, se eu não me engano, ontem teve um jantar após o evento lá e que custou R$ 2.500. Estamos falando em R$ 500. R$ 2.500 por cabeça custou o jantar. Jantarzinho caro, hein? Foi por adesão, né? Sim, cada um. E sem lagosta, porque ele que aí falando ele é alérgico? 500. Não sei. Mas um amigo que estava lá disse que pagou 500, R$ 2.500. Vai, Kim, um tweetzinho, porque ele foi rifada, né? Vai, vamos falar sério, vai. Você o tweet não foi rifado, é adesão, não é rifa. É rifado, praticamente rifado. Não, é adesão. Agora o dicionário do Ricardo Baldi não é rifa. Pega o dicionário lá, que ele não sabe o que é ironia. Eu quero que você faça o seu... Pega o dicionário, porque ele não sabe nem o que é ironia. Corta o Kim. Pode cortar. Vai. Não, você não fala, você fica enrolando. Você não fala. Sua vez. Pula. É a última vez que você participa na bancada também. Não, eu vou pedir pra você sair. Já cortei o microfone, você não para. Ângelo, vai. Pra te ajudar, concordo ipsiliter com o que o Edivaldo falou, pronto, acabou. Se o cara é bom, não tá. E ele vai se julgar impedido de participar de julgamentos envolvendo Lula e a Lava Jato. Isso já tá mais que combinado. Respeita agora, hein? Pamelazinha, você fala sobre a posse do Zanin. Paulo, já falei sobre o que eu penso aí da nomeação do Zanin. Eu penso que passa aí a questão da nomeação política e vai para pessoal, por N fatores. Mas, ficando no tweet, eu só queria saber se o Gilmar Mendes chorou de novo, se ele precisou tomar aguinha, se ele soluçou de emoção. É isso que eu queria saber. Professor Jorge? Não, né? O Paulo, aqui pegar a história do STF, né? Vamos lá, Itamar Franco vai indicar um amigo, Maurício Correia. O amigo. O Fernando Henrique indica, se não estou enganado, 3 ministros para o Supremo. Um deles, também, amigo que havia quebrado essa questão da fidelidade partidária, o Nelson Jobim. É uma anedota, uma história. Olha, se eu ganho a eleição, eu vou te levar para o Supremo. Essa é a história que conta, inclusive, o próprio Nelson Jobim. E o inelegível indicou um terrivelmente evangélico, dito por ele, e o outro, o Nunes, um sujeito, aspas, conheço ele há
um tempo já tomou muita Mas nenhum tubaína deles era comigo. advogado Calma, pessoal Pamela. dele. Calma, Pamela. É só pra Tubaína dar comigo. desinformação Então, no o programa. presidente escolheu um cara que é terrivelmente evangélico agora há pouco Não e podia? outro... Não, calma. E um outro que tomou muita tubaína. Então, quando você vê a história do Supremo, você vê que as indicações têm um caráter mas nunca político. houve a nomeação de Calma, advogado Nunca Pamela. houve na história desse Calma, país. Pessoa calma, física. professor. Nunca Calma, houve. Vai. calma. Ué. Não, tô garantindo a palavra. Conclui, professor. Não, eu quero concluir. Vai, então as indicações têm um fundo, primeiro, político, e tem um segundo, que são os requisitos previstos na Constituição. Se cumpre os dois, indicado é, e veja, aprovado, inclusive com o voto do possível quase ex-senador Sérgio Moro. Ô, professor, é que nunca antes na história desse país nós tivemos um presidente que passou pelo que o Lula passou e ele indica o advogado que o defendeu nessa causa. Pessoal, Olha, Paulo, perfeito, eu entendo disso que a gente isso. tá falando. Agora, Então, se a vamos gente pega- ver a Ô, história agora eu que do tô falando, presidente. professor, só um Calma, minutinho. você fez Não, um não, contraponto. eu fiz um contraponto, Deixa mas ele ainda não te fazer dei o a palavra. contraponto. Mas ainda não te dei a palavra. Ó, então, nunca Então, antes claro, na você história desse controla a país... palavra, né? Nunca antes na história desse... Não, quem controla a Tá narrativa fatos, controla o são jogo, argumentos. professor. Nesse caso, sou eu mesmo. manda sair do Controla Deixa eu tudo, continuar. Nunca antes na história desse país tivemos uma história tão escabrosa quanto a Lava Jato. E aí, Sim, com é indicado com justamente... Espera todas só um as minutinho. decisões Me deixa. da 13ª Fernando vara Tupan, será que o senhor anuladas, não né, deixa- Paulo? Fernando Fernando Collor. Tupan, sua vez. Não, Marco não, Aurélio. não. Escabroso, Fernando né? Tupan. Escabroso é o resultado final Fernando da Tupan. Lava Paulo Jato, né? Caetano, Tá cortado, realmente isso foi uma indicação política. E vai ser muito difícil, por exemplo, o Zanin ter capacidade de discernir entre o bem e o mal quando nós tratarmos de Lula e deputados e senadores e políticos de esquerda. Infelizmente, ele teria que ser, em qualquer ação que envolva não apenas a Lava Jato, mas qualquer coisa relacionada ao ex-presidente Jair Bolsonaro e outros integrantes da direita, assim como eu vejo também algumas pessoas aqui em Curitiba que tiveram relação com os advogados de Lula e que estão lá no STF. Então, nós precisamos tomar muito cuidado aí com a nossa nação e apresentar realmente um país diferente. Eu não vou falar nada do Zanin agora, da capacidade dele, que ele tem capacidade, mas se realmente ele vai se entregar de corpo e alma, como acontece com Alexandre de Moraes. Nós temos que pensar o seguinte: o Brasil tem que ser julgado conforme a ideologia do juiz. Não importa se ele é de esquerda ou se é de direita. O que ele não pode é cair naquela arapuca, Paulo Caetano, de inventar teorias como fizeram com o Deltan Dallagnol, uma coisa bastante escabrosa, e também querem fazer isso para o Sérgio Moro por ter sido o juiz que assinou o mandado de prisão contra o atual presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva. Paulo Caetano, é contigo. Vamos lá. Ó, seguinte. Com muita calma. É tweetzinho, porque nós vamos entrar na entrevista com o prefeito Rogério, que já está aqui. E vocês estão, de alguma maneira, extrapolando o limite aqui. Tem convidado hoje na bancada. São 30 segundos. Marca aí, hein? Marcado no relógio. Vai. Ó, é como eu disse, a marca... A Não, questão, Carioca, a não, deixa questão ele do falar. raiz... Carioca, deixa ele sério, vai. O Valendo. problema é realmente a raiz, é a prerrogativa do presidente. Agora, lembra do Fernando Collor com o Marco Aurélio também, de Mello? É um problema também. Agora, a relação entre cliente e advogado nem sempre se traz uma amizade. É uma de confiança profissional? Sim, mas como eu disse, o problema não está aí na indicação em si. Porque todo mundo vai colocar um amiguinho lá. E isso não vai ser diferente hoje nem amanhã. Poxa Aí, vida, Edivaldo nenhum Magro, cliente meu 30 me chamou segundos. pro Eu não quero casamento. tweetzinho, não. Tô Meu ia triste. ser muito longo, 30 segundos, eu Então não tá dou bom. conta. Professor Casamentos Jorge, 30 batizados. segundos. O Paulo, o Zanin é um garantista. Então não foi tomar tubaína, também não é terrivelmente qualquer coisa, mas é um garantista que conseguiu, na sua defesa, retornar um político preso ao status de cidadão. Isso é muito importante. O Supremo tem esse papel de garantir a Constituição e aí se garantiu exatamente ao contraditório, a ampla defesa e que um juiz não fizesse o Pamela jogo Bussolini. com as procuradores. Paulo, eu penso que dizer que não existe relação pessoal entre o Zanin e o Lula é querer tapar o sol com a peneira.
Meus clientes, nenhum me chamou para casamento, batizado, festa de criança, nunca aconteceu. Esse tipo de celebração é uma celebração familiar e para amigos. A partir do momento que ele é chamado, ele tem sim uma ligação. A gente dizer que não há é como dizer que a grama não é verde. Me desculpe. Agora, se ele vai cumprir os critérios de se colocar como suspeito em casos em que interessem o lado que ele já defendeu no passado, aí a gente vai ver. Mas que existe relação pessoal, existe. Ponto final. Ângelo? Foi bom ela ter lembrado o Moro e a... Carla Zambelli. Viu? Eu só repito o que tá escreveu a Kátia Abreu. A Kátia Padrinho. Moro tá na STF. Gente, ó, tem que Não, garantir os 30. é falar de umas coisas Não, que Pamela, me Moro ajuda e Carla também. Zambelli. Não, Pamela, me ajuda. Os é o dois, professor, os fala. dois são Eu entendi, eleitos mas- pelo vai lá, povo, vai lá. não é colocado Pá, lá. A Kátia Abreu, que não é nenhuma Não, vai lá, ó. esquerdista. Eu tô a Kátia contando, Abreu. ó. Vamos Vamos garantir a palavra. comparações esdrúxulas. Kátia Abreu. Ah, eu vou Ah, embora eu quero hoje, hein? deixar falar. Comparações Ó, esdrúxulas. por favor. 30 segundos, A Igor. Kátia Abreu, que não é nenhuma esquerdista, escreveu: hoje na posse fiquei pensando. Para dar risada pra mim. Vai. Hoje na posse fiquei pensando em como Deus é bom, justo e poderoso. Um esteve preso e o outro humilhado por um juiz corrupto que vendeu sua alma para teu cargo, que os dois têm hoje. Que nos sirva de lição. Nunca brinque de ser Deus. Ele fala que a Vamos Kátia lá. Abreu Ainda tem não, 10 não, não, segundos. eu dou risada. Não tem 10 segundos, não. Ó, tá aqui. Ele que concluiu, professor. Pare com isso. Tá criando caso. Fernando Tupan, você tem uma consideração final, rapidamente? Paulo Caetano, eu tenho uma consideração. Vamos rezar para o Brasil, que o Brasil vai passar por momentos difíceis, principalmente por ter esse tribunal soltado uma pessoa acusada de mandar um container de euros para Portugal alguns anos atrás. Aí fico ouvindo pessoas falando que isso ele recuperou um político honesto. Que político honesto, nada. Nós vamos ver e a história vai dizer, Paulo Caetano.